pergunta que eu separei mais cedo também, é a visão do espiritismo sobre o aborto. Essa é bem complexa, Luigi, e eu tenho uma visão que não é necessariamente, aliás, acho que é bastante diferente da maioria dos espíritas brasileiros, né? O que o Espiritismo fala? Quando eu falo Espiritismo, estou falando Kardec, né, os livros de Kardec. Eu recomendo muito quem está nos assistindo, se está interessado nesses assuntos, que leia O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, um livro muito bom, com mais de 1000 perguntas e respostas, tudo que você quiser saber está lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro das vivências de Jesus, explicando o que Jesus falou, o que queria dizer, muito interessante. Depois tem mais 3 ou 4 outros de Kardec que eu acho menos interessantes. Esses dois, eu acho que seria o começo para quem quer começar no Espiritismo. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta exatamente assim, Luigi, e o aborto, né? E aí a espiritualidade superior responde para Kardec o seguinte: o aborto é crime, ponto. Ou seja, não deve fazer. Por que não deve fazer? Porque o que é o encarne, né? Tem lá, você, sei lá, o Luigi viveu na última encarnação na Suécia, foi casado com tal pessoa, teve tal filho, brigou, tinha um sócio, brigou com o sócio, ficaram mal os sócios e tal. Bom, precisa se reunir novamente essa turma aí para poder acertar as pontas. Então, vamos combinar de voltar? Vamos. Aí tem 2 pessoas, estão aqui, um casal, se conhece, namora, casa, e em sonho, né, os espíritos aí combinam, falam, vocês não querem receber o Luigi de volta para acertar as pontas? Ah, tá bom, pô, mas vai ser duro, puxa vida, a gente tem uma pendência aqui, tá, não, mas também, você também topa, o Luigi fala, não, eu vou. Eu tenho esses caras meio atravessados, mas eu acho que é importante, todo mundo topa. Na hora de voltar, o que acontece? Interrompe a gravidez e aquele espírito não pode encarnar. Isso, Luigi, pode ter uma consequência se aquele espírito é atrasado ainda. Ele pode se revoltar. Fala, tá vendo? Eu falei, esses caras aí não prestam, não são de nada, blá, 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 tinha toda a razão. Então, a animosidade fica mais forte, né? Ou não, se é um espírito já um pouco mais evoluído, fala, puxa vida, ai, caramba, é que nem se você fosse viajar. Você está vindo de Salvador para São Paulo, preparou as malas, vai passar uma semana em São Paulo, está feliz da vida, aí cancela. Aconteceu hoje. Cancelaram um monte de voos para Buenos Aires, né? Tendo uma greve em Buenos Aires, cancelaram os voos. Você imagina a pessoa que está pronta para viajar, planejou essa viagem, comprou hotel lá, está feliz da vida e não vai poder viajar. É frustrante. Então, para o espírito estar encarnando, é frustrante. Agora, assim como na viagem para Buenos Aires, quando acabar a greve, o cara vai poder ir para Buenos Aires. Né? Foi um transtorno, mas não é irremediável. Mesma coisa o aborto. Depois ele vai poder encarnar. Naquela família ou em outra, em algum momento. Tudo tem caminho, né? E aí a outra pergunta, tem 4, 5 perguntas exatamente isso. Kardec pergunta, e o que acontece com o espírito abortado? A resposta é pura e simples, Luigi. Fala o seguinte, ele vai reencarnar novamente em outro corpo. Ponto. Ele vai reencarnar novamente em outro corpo. Ponto. Ou seja, não é uma coisa sem solução. Vai reencarnar, está tudo certo. Eu acho que aqui no Brasil a gente pegou muito essa moral católica, sobretudo, e das religiões, que é pecado, Deus pega, não pode, ter uma vida. Né? E aí o que acontece? Isso é importante também ler em Kardec. Lá fala claramente, textualmente, não há, vou repetir para que fique claro, não há um espírito naquele feto. Não há. Ele fala, o que acontece é o seguinte, há uma reserva de espaço. É como se você falasse, essa vaga é minha. Eu vou parar meu carro aqui. Então está reservado para você. O Rafael não pode parar na vaga do Luigi, porque está lá com o nome do Luigi. Então aquela vaga da gravidez é do Luigi. Mas, até acontecer o encarne, até dar tapinha no bumbum da criança, dar aquela primeira inspirada e chorar, até aquele momento o encarne não está feito. Ele vai se aproximando, ele vai ficando cada vez mais sonolento, até o momento do encarne. No momento do encarne, aí sim, o espírito ali está. Então, quando há o aborto, não há um espírito naquele feto. Ah, mas o feto mexe, quando ouve música se mexe, quando a mãe fala, ele sente. Tudo isso aparentemente acontece mesmo. Mas segundo a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, só há um espírito ali no momento do nascimento. O que não quer dizer que não esteja sendo feita a ligação. A partir do momento que o óvulo e o espermatozoide juntaram, já tem uma ligação feita, uma reserva de vaga e uma aproximação. Então sempre é traumático. Melhor não ter o aborto, claro. Né? Tem tanto método anticonceptivo, né? Tem camisinha, tem DIU. O DIU não é abortivo. Tem uma matéria hoje na Folha de São Paulo falando sobre isso. DIU não é abortivo. Tem a tabelinha, tem o coito interrompido, tem a pílula, tem 1000. Hoje, pílula, você vai no posto de saúde, você ganha. Né? Então, melhor esses métodos do que o aborto, é claro. Mas uma situação, como aconteceu recentemente, uma criança de 11 anos, estuprada regularmente pelo tio desde os 6, que engravidou uma vez, depois engravidou de novo, você acha que uma criança de 11 anos tem condições de ser mãe? Isso é um problema seríssimo para a criança, para a avó, né, para a mãe da criança, para o próprio feto que está vindo. Então, tem situações que o aborto, na minha opinião, não é um problema. Agora, para o espírito tradicional religioso brasileiro, ele não quer nem conversar a respeito. É uma coisa que é não e é um crime, está matando um espírito e tal. O espírito é imortal, você não matou ninguém. Você impediu uma vinda só que acontecerá no futuro. Melhor não acontecer.
Mas se aconteceu, na minha opinião, a gente tem que repensar o peso que a gente dá nessa questão.